A palavra do Senhor diz que nos últimos dias nós viveríamos, nós veríamos, nós teríamos o que ninguém teve no passado. E meu amado, eu quero te fazer uma pergunta: você tem vivido isso? Será que eu já alcancei isso? Será que a palavra do Senhor não é verdadeira? Ou será que nós não temos realmente buscado isso para as nossas vidas? Eu entendo que o que eu tenho vivido hoje é tão pouco do que Deus realmente pode fazer na minha vida. Eu entendo que o que Deus hoje tem manifestado na minha vida é muito pouco diante dessa grandeza desse Deus tão tremendo que Ele é, como acabamos de ler há pouco. Mas existem pessoas que realmente desejam Deus, querem Deus, pessoas que querem realmente ter esse relacionamento com Deus. E quando essa palavra ela começa a ministrar em meu coração acerca de quem é Deus, eu preciso entender que existem esses atributos relacionados a Deus, em relação à infinidade, a um Deus único, né? Atributos ativos de Deus, que é a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença. E atributos morais de Deus, que vão falar sobre a sua santidade, sobre justiça, fidelidade, misericórdia, sobre amor. E se eu falo que eu tenho esse Deus no meu coração, que eu sirvo esse Deus, e na verdade, esses atributos relacionados a Deus, morais de Deus, se não fazem parte da minha vida, então eu não me torno o quê? Verdadeiro. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos aproximar de Deus verdadeiramente. Não temos como agir como mentira. Eu queria fazer uma pergunta para você nesta noite: você mente a Deus? Você tem um hábito de mentir? Hã? Sim ou não? Quem tem um hábito de mentir aqui? Ninguém fala, né? Tem aquela mentira pequenininha? Minha filha diz que eu não estou em casa. Pastor, é uma mentira necessária. Meu filho diz que eu estou trabalhando. Meu filho diz que eu já devo estar chegando lá. E às vezes estou dentro de casa. Mas pequenas coisas que realmente vêm mostrar se realmente esse Deus está habitando dentro de nós. Falamos tanto que o Espírito Santo de Deus habita em nós, que o Espírito Santo de Deus, Ele está em nós. Mas se atributos que são relacionados a Deus não fazem parte da minha vida, certamente esse Deus não habita em mim. Quantas das vezes nós queremos a misericórdia das pessoas, mas não agimos com misericórdia? Amado, se tu errou, tu tem que pagar pelo teu erro e acabou. Mas nós queremos a misericórdia de Deus e das pessoas para conosco. Falamos tanto em fidelidade, fidelidade dentro do casamento, fidelidade com amigos, fidelidade dentro do local de trabalho, fidelidade em tantas as coisas, mas quando temos que realmente expressar isso, nós não somos fiéis. Falamos tanto acerca da santidade de Deus, que Deus é santo, Deus é separado, e nós precisamos viver uma vida de santidade, uma vida de separação, mas a verdade é que quando nós saímos da igreja, quando nós chegamos lá fora, uma vida que vivemos é uma vida promíscua, uma vida que verdadeiramente nós não desejamos essa santidade. E os anos estão passando, e os anos vão passando, e os anos vão passando, e quando há uma necessidade, quando passamos por um problema financeiro, nós queremos a provisão de Deus na nossa vida, clamamos pela provisão, um Deus provedor, falamos para Deus: Senhor, Tu precisa prover algo na minha vida, eu sou Teu servo, sou Teu filho. O que as pessoas vão falar de mim se a provisão do Senhor não vier sobre a minha vida? Queremos um Deus que a todo momento esteja pronto a nos servir. Mas quando essa palavra ela vira e diz para um profeta, a quem eu enviarei, ele fala assim: ó, envia-me a mim, eis-me aqui. E se Deus tivesse essa pergunta nesta noite? Mas olha só, logo em seguida o profeta reconhece quem ele é, ele diz quem ele é, com quem ele andava, ele fala qual era realmente a sua vida, e o Espírito de Deus entra na vida daquele homem e traz uma transformação. O que é isso? Nós não temos como ocultar nada de Deus, porque faz parte dos atributos de Deus, conhecer o homem, conhecer a sua criação, não temos como ocultar isso de Deus.
E falamos para Deus que desejamos mais, mas aí talvez Deus possa lhe fazer uma pergunta, ou para mim mesmo: mas você deseja mais de quê? Da minha cura, da minha provisão? De quê você precisa mais que eu venha te fazer vencedor nas tuas batalhas, nas tuas lutas? O que nós precisamos de Deus? Ou conhecer a Deus como verdadeiramente Ele é? Existem alguns homens na palavra de Deus que nós podemos buscarmos nos espelhar. E eu, quando começo a buscar acerca desse Deus, quem é Deus, né? Nós vamos ver a religião aí hoje oferecendo bezerro de ouro como Deus, pessoas oferecendo toalhinha como Deus, oferecendo rosa como Deus, oferecendo vassoura como Deus, e falando: se você levar esse semideus para a tua casa, você vai passar essa vassoura na tua casa, e olha, as doenças vão ser retiradas, vai ser retirado isso, vai ser retirado aquilo. Estão apresentando um semideus. Se você levar esse paninho e passar esse paninho na enfermidade, se você levar esse paninho e passar no local da doença, olha, esse semideus aqui vai trazer a cura. E as pessoas estão buscando isso e não querem conhecer a Deus, porque não interessa conhecer a Deus, interessa somente ter a solução para os problemas. No momento de uma necessidade, ter uma necessidade suprida, é o que hoje as religiões estão oferecendo. Mas eu queria que você pudesse nesta noite observar algo, amado. Deus tem levantado neste lugar pessoas comprometidas, homens e mulheres de Deus comprometidas em te ensinarem a verdade. E muitas das vezes nós não queremos essa verdade, porque essas verdades nos levam a um confronto. Essas verdades muitas das vezes vão nos levar realmente a termos que fazer uma reflexão, a entrarmos por um caminho de verdade, não um caminho de interesse. Eu fico prestando atenção que quantas das vezes eu talvez tenha entristecido o coração de Deus, tentando agradar o coração de Deus. Mas Deus sabe que todas as vezes que eu busco fazer algo para que o nome dEle seja engrandecido, para que o nome dEle seja exaltado. E quando eu começo a observar acerca dos atributos de Deus, né, saber que Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é bondoso, eu começo a tentar trazer para a minha vida essas qualidades que estão no Senhor. E quero dizer para você, amado, não é fácil. Não pensa você que é fácil você lutar contra a tua natureza, você lutar realmente com quem você era no mundo, da maneira que você era, para realmente desejar a presença desse Deus na tua vida, não somente nos momentos que você passa desta porta para dentro, mas a todo instante da tua vida. Nós vamos ver que as pessoas, o próprio povo de Deus, eles não queriam o próprio Deus, eles queriam somente que esse Deus estivesse às suas frentes, jogando por terra os seus inimigos, trazendo a cura, a provisão sobre o seu povo. A palavra de Deus diz que no momento que Moisés ele sobe para adorar ao Senhor, e ele fica um período longo adorando a Deus, buscando respostas de Deus para trazer para o povo, diz a palavra de Deus que quando Moisés retorna, o povo já havia levantado um bezerro para adoração. Aquele povo queria qualquer coisa para ser adorado, eles não queriam Deus. Eles não queriam a presença, a glória, a Shekinah de Deus nas suas vidas. Eles não desejavam isso. Eles queriam algo que estivesse diante deles para que eles pudessem adorar. Quantas das vezes nós vemos isso acontecer? As pessoas buscando algo para serem os seus amuletos, alguém que possa trazer confiança, alguém que possa realmente mostrar para ele que naquilo ele vai ter a sua vitória. Quando na realidade o Senhor quer ser Deus nas nossas vidas. Deus quer ser Deus não porque você tem uma necessidade, Deus não quer ser Deus porque você tem um problema, porque os filhos estão na droga, porque os filhos estão doentes, porque há um problema financeiro, não. Ele quer ser reconhecido pelo que Ele é. E uma das coisas que eu observo é o seguinte, que quando nós desejamos conhecer a Deus, nós vamos ver que todas essas qualidades que há em Deus, que nós temos isso, através do nosso Deus e do nosso Pai. Não devemos somente buscar a Deus porque esses atributos estão em Deus, a cura, a prosperidade, não, mas buscar a Deus pelo que Ele é. Quando Moisés chega diante do Senhor e fala assim para Deus: Senhor, Tu me chama agora para ir lá buscar esse povo do Egito. Senhor, esse povo vai me perguntar quem é o Senhor. O que Moisés poderia dizer para aquele povo?
olha, o Jeová Jireh me enviou para libertá-los. Eles vão falar assim, então a cura? Perdão? Quando começamos a falar dos atributos de Deus, quando ali ele começa a falar dos atributos, ele fala assim, Senhor, eles vão me perguntar, o que eu falo? Quem foi que me enviou? Por quê, amado? Porque aquele povo estava no Egito e eles conheciam os deuses daquela terra pelo que eles se mostravam. Cada deus tinha um significado ou um tipo de simbolismo, como hoje nós podemos ver. Mas como ele ia chegar lá e apresentar o Senhor para aquele povo? Falar assim, olha, o Senhor provedor me envia a essa terra, eu vim aqui porque Ele traz a provisão para vocês. E esse povo ia continuar, tudo bem, mas esse Senhor provedor também temos aqui. Olha, nós estamos aqui no Egito durante há 400 anos, e nós não temos passado fome, os nossos filhos estão aí, o povo está crescendo. Eles poderiam dizer, olha, mas então Jeová Rafá me envia, ele, não, mas nós temos saúde, nós somos escravos, mas temos saúde. E talvez esses homens poderiam questioná-lo, porque quem o havia enviado? Meu amado, hoje nós vamos falar do amor de Deus para muitos lá fora. Eles vão falar, não amado, não tem problema não, lá na minha religião também tem isso, tem aquilo que também cura. Olha, eu fui lá, eu estava com um problema financeiro, e hoje eu não tenho mais, eu estou empregado, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas essa religião não apresenta um verdadeiro Deus. Eu quero te dizer nessa noite, o que tem sido anunciado nesse lugar, eu creio que todos os dias que essas portas têm se aberto para engrandecer o nome do Senhor, é que existe um Deus imutável. E o mesmo Deus que se revelou para Moisés, dizendo para Moisés, Moisés, faz o seguinte, eu vou te dizer algo, que quando você chegar lá, não vai haver confusão no coração desse povo. Sabe por quê, amado? As pessoas eram muito naquele tempo conhecidas pelo nome, né? Se nós pararmos, nós vamos observar Abrão, né? Era um pai exaltado, depois ele é mudado para Abraão, a pai de multidão. Nós vamos ver homens, o significado dos seus nomes, né? Nós vamos ver homens que tiveram seus nomes mudados, porque se Deus tinha algo para fazer na vida desses homens, algo precisava acontecer. Nós vamos ver ali, né, Jacó, que era conhecido como usurpador, e Deus entra na sua vida e muda a sua história, e eles passam a conhecer, não mais Jacó, mas Israel. Deus entra na vida daqueles homens e começa a mudar, porque um nome, ele tinha um peso, e esses homens certamente iriam perguntar a Moisés, quem o enviou? E Moisés vai fazer uma pergunta para Deus, Senhor, eu vou chegar nessa terra, esse povo vai me fazer uma pergunta, e eu vou dizer o que para esse povo? Ele diz o seguinte para esse povo, Moisés, que o grande eu sou o enviou. Meu amado, quem aí fora tem um grande eu sou como o Senhor? Nós vamos ver várias ofertas através das religiões, nós vamos ver as pessoas oferecendo recursos, vários recursos, mas ninguém pode falar que tem um grande eu sou, se não buscar viver uma vida de intimidade com o grande eu sou. As pessoas podem falar de uma cura, as pessoas podem falar de prosperidade, as pessoas podem falar de provisão, as pessoas podem falar de qualquer coisa, mas você vai ver que a maioria não tem condição de falar de vida eterna. Sabe por quê? Para falar de vida eterna, precisa ter o eterno dentro do seu coração, e para ter o eterno na sua vida, precisa renunciar, precisa viver uma vida de compromisso, uma vida de intimidade, uma vida no qual Ele realmente seja Senhor na sua vida. E é por isso que muitas das vezes nós vemos as pessoas falando de prosperidade, falando de cura, falando de tantas coisas, mas não falam de uma vida eterna. Sabe por quê? Não tem o eterno dentro dos seus corações.